Fala galera, Silas Fernandes na área, aqui no Despluga Podcast. Vem chegando, se inscreva no canal. Gente, batemos 3.000 inscritos no canal, no Despluga. Então, assim, motivo de alegria demais. Curta, comente, compartilhe com o geral e vamos fazer esses números aí crescer, gente. O Despluga Podcast merece, cheios de assuntos sensacionais. Vocês podem aí, entrar no canal e, obviamente, vocês podem fazer aquela bela, como eu posso dizer, maratona, né? Em cada episódio, porque tem assunto de todo tipo que você imaginar. De política, religião, enfim. Entra lá no canal do Despluga e vocês vão ver o tanto que tem conteúdo massa, bacana aí para nós. E hoje não seria diferente. Teremos um assunto super top aqui, principalmente nos dias que estamos vivendo. Vamos falar sobre comunicação assertiva. Silas, o que é comunicação assertiva? Eu trouxe uma especialista no assunto aqui, que vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. E sem mais delongas, eu já quero agradecer pela presença dela. Flávia Barros, minha amiga, quanto tempo. Estou honrado de poder entrevistá-la aqui nesse dia. Eu queria que você se apresentasse aí para a galera do Despluga, falasse quem é a Flávia Barros, falasse um pouquinho da sua formação, na área que você atua. Fica à vontade. Ai, muito obrigada. Primeiro, eu estou honrada. Já faz um tempo que não nos vemos pessoalmente, nos falamos sempre pelas redes sociais. Já nos conhecemos há alguns anos. Óbvio que eu não vou dizer quantos anos, que eu não vou entregar a nossa idade. Foi ontem. Exatamente. Mas nos conhecemos há alguns anos, eu tenho muito carinho, muito respeito pelo seu trabalho e eu estou muito feliz com esse convite. E falar de comunicação, para mim, é extremamente prazeroso. A minha formação é comunicação social. Dentro da comunicação, eu atuo tanto na área de marketing, quanto na área de treinamento e desenvolvimento em empresas, né, colaboradores. Também atuo na área de consultoria de marketing, inclusive tive uma consultora, né, uma consultoria na qual eu prestava aí esse atendimento. Também fui mentora de carreira no GAUT Vestibulares aqui em Brasília. Então, toda a minha vivência é voltada para a comunicação. E a comunicação assertiva, a pauta que nós traremos hoje, é algo extremamente importante, como você falou nos dias de hoje, é fundamental. Certo. Você é publicitária, né, Flávia? Exatamente, sou publicitária. Você formou por onde? Como que foi esse processo? Olha, eu sempre quis algo voltado para a área de comunicação. Sim. E quando eu fui fazer ali aquele laboratório para descobrir de fato o que eu queria fazer dentro da comunicação, se relações públicas, se jornalismo ou publicidade, aquilo que mais me chamou a atenção foi a publicidade. Por quê? Porque ela é mais solta, ela tem um mercado muito amplo. O jornalismo, ele é algo mais fechado, né? Você recebe a notícia e deve passá-la de maneira ali a ser passada, né? Teoricamente, deve ser assim. Você não tem que expor a sua opinião, apenas passar a informação clara, precisa, como de fato ela é. Então, é uma área mais engessada dentro da comunicação. A publicidade, ela já me dá um leque maior para trabalhar, ela já me dá vários nichos para trabalhar e eu posso usar aquilo que eu tenho de sobra, que é a minha criatividade. Então, dentro da comunicação, eu me achei na publicidade e no marketing. E venho aí trazendo isso para todas as áreas e todas as empresas na qual eu presto serviço. Bacana. Flavinha, eu queria ver a sua visão, a sua opinião. Estamos vivendo um momento com um avanço tecnológico muito rápido, né? Inteligência artificial chegando aí com tudo e tal. E como você enxerga, né, o marketing, né, principalmente o marketing digital, o marketing growth, né? Eu não sei se eu falei certo a pronúncia. Sou péssimo no inglês, gente. Então, faz parte, tranquilo, eu entendi. Como que você enxerga esses tipos de marketing nesse tempo de inovação por meio da inteligência artificial? Realmente, a inteligência artificial, ela está ganhando o mundo. Mas aí tem uma coisa que a inteligência artificial ela nunca vai ser capaz de ter alma. Então, na comunicação, a gente precisa colocar alma naquilo que a gente faz. Tem uma frase de
McLuhan, Marshall McLuhan é um teórico da comunicação e ele diz assim, o homem cria a máquina e a máquina, ela recria o homem. Então é interessante isso porque nós criamos a inteligência artificial. Sim. Nós a criamos, ela não existiu sozinha. Sim. Então o homem foi lá e criou a inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial, ela precisa do homem também. Então, é andar juntos. É andar juntos mesmo. E quando a gente fala de comunicação assertiva, aí é humano, é a questão humana. Aí leva a questão da empatia, a questão do rapport, né? Essa palavra quer dizer interessar-se pelo outro, né? Eu tô aqui agora, eu me interesso pelo que você faz, eu tô 100% aqui para o que você me perguntar, né? Para tirar as dúvidas aí dos seus espectadores, do pessoal que tá lá do outro lado, né? Que são os nossos receptores da mensagem. Sim. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bacana. Você falando sobre essa questão, né, a máquina nunca terá alma, isso é um fato. E às vezes as pessoas podem até estar pensando, né? Mas por que o Silas está perguntando isso? Não é comunicação assertiva, mas tem tudo a ver. Sim. Por quê? Esse avanço tecnológico, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista de cada um, a inteligência artificial ela vai estar mais participativa no nosso dia a dia, né? E uma coisa que, assim, se você abriu, por exemplo, o chat GPT, quem é que não usa o chat GPT hoje em dia, né? Até para você pedir, sei lá, a formalização de um e-mail ou qualquer outro documento que as pessoas têm usado bastante, o chat GPT, você tem que saber se comunicar com a máquina, né? Ter uma comunicação assertiva, porque ele só vai te entregar aquilo que você pedir para ele, solicitar. Então tem tudo a ver com essa comunicação assertiva. E como você enxerga diante disso, Flavinha, essa questão da comunicação nesse mundo globalizado, internet, WhatsApp, porque o que acontece? É muito diferente quando nós estamos pessoalmente olhando olho no olho e conversa, né? E mesmo assim, às vezes pode acontecer da pessoa acabar interpretando mal uma comunicação. Como que você enxerga e quais técnicas ou dicas, não sei se eu posso dizer dessa forma, que você pode falar e trazer para que as pessoas possam ter uma comunicação mais assertiva utilizando as redes sociais, o WhatsApp, enfim? É interessante você trazer isso, né? É que a gente pode até adentrar na questão dos ruídos de comunicação. O que acontece? A tecnologia e a internet em si, ela tem ponto positivo, muitos pontos positivos, podemos colocar assim, como também tem pontos negativos. Falando de uma maneira bem clara, ela aproxima quem está distante, mas ela afasta quem está próximo. É verdade. Ela é um meio mais frio. É importante porque hoje a gente consegue conversar com pessoas de todo mundo. Eu tenho amigos que moram fora, Estados Unidos, que moram na Inglaterra, e eu consigo comunicar quase que todos os dias, se preciso for, certo? Então, me ajudou nesse sentido, uma vez que eu não posso estar nesses locais nesse momento. Mas dificultou em outros. Exemplo, há quantos anos nós não nos vemos? É verdade. Mas nós nos falamos pela internet em alguns momentos. Mas o que é melhor? A gente trocar ideia pela internet morando tão próximo, ou nós estarmos aqui agora olho no olho e daqui a pouco tomando um café? É verdade, é bem melhor. É melhor, Flavinha? não é? É Então, e o que acontece? Outro problema da internet também é a questão do ruído. Sim. Aí entra as fake news, o disse que me disse, todo aquele processo que acaba, de fato, virando processo Sim, é verdade. na justiça. Acontece muito ruído de comunicação através da internet. Eu disse uma coisa, mas a pessoa entendeu outra lá do outro lado. A outra pessoa viralizou aquilo e editou alguma coisa no meio tempo. Virou um ruído de comunicação. Ruído de comunicação é um problema muito trabalhado dentro da comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela ajuda a minimizar esses ruídos. Mas você não acredita também, levando para uma outra perspectiva, tá? Por exemplo, você não acredita também, porque assim, hoje todo mundo é expert, é doutor em todo tipo de assunto nas redes sociais. Todo mundo quer ser o bam, digamos assim, né? Os intelectuais. Eu até costumo dizer que, infelizmente, nós estamos passando por um processo no meio virtual, nas redes sociais, que nós nos tornamos uns intelectuais
né? Qual a palavra, gente? Eu estava estudando sobre isso antes de ontem. Pessoas intelectuais com... Qual a palavra? Usa uma palavra semelhante. Analfabeto funcional. Sim. Porque são pessoas que dizem ser intelectuais, mas acabam distorcendo a interpretação, sei lá, de algum posicionamento em vídeo ou uma escrita, e as pessoas acabam distorcendo uma narrativa. Então, eu costumo dizer que são os analfabetos funcionais. São pessoas que dizem ser intelectuais, mas distorcem, né? É totalmente diferente de não possuir uma comunicação assertiva. Mas são pessoas que pegam aquilo para gerar polêmica, né? Porque rede social hoje, infelizmente, viraliza quem causa polêmica, né, Flavinha? Exatamente. Nesse caso, essas pessoas elas já fazem isso com o intuito mesmo de engajar. O que elas querem? Números. Elas não querem trazer uma informação, elas não querem trazer uma pauta, de fato, uma pauta que vá ser relevante para alguém. A intenção, quando a gente expõe uma opinião, lembrando que vale ser uma opinião daquilo que a gente conhece, aquilo que a gente não conhece, não domina, a gente precisa estudar ou precisa trazer pessoas que entendam e dominam do assunto. Sim. Mas, trazendo isso para a comunicação, existe muito, né? Ruído de comunicação. Pessoas que acreditam que dominam o assunto, trazem isso para a comunicação por serem influentes e acabam levando pessoas a, muitas vezes, né, os seus telespectadores, pessoas que as acompanham, a fazerem coisas, né, que não são tão legais, né? Então, esse é o problema aí. A gente vê muito do pessoal, né, que é digital influencer. Hoje, qualquer pessoa pode ser digital influencer, né? Sim. Mas as pessoas, elas precisam ter consciência de que elas estão passando uma mensagem. E a comunicação, ela é o emissor, ou seja, eu estou passando uma mensagem, o influenciador que está passando uma mensagem, o jornalista que está passando uma mensagem, ela é a mensagem em si, ou seja, o assunto que estamos abordando, e ela é o receptor. Toda mensagem precisa de uma pessoa, um grupo de pessoas para receber aquela mensagem. Então, emissor, mensagem e receptor. E um meio pelo qual essa mensagem está sendo transmitida. Nesse momento, nós temos aqui todo um equiparato. Temos as telas, temos os microfones, né? Estamos transmitindo uma mensagem. Emissor, receptor e mensagem. E a comunicação assertiva, ela nada mais é do que passar a mensagem de uma forma clara, objetiva, para que o receptor a compreenda. Bacana. Flavinha, assim, você dá, né, treinamentos. Sim, palestras e treinamentos. E tudo. Quais são as maiores dificuldades que as pessoas geralmente trazem para você em relação à comunicação assertiva? O que as pessoas falam, Flavinha, é bem difícil a comunicação, sei lá, com o meu chefe, com a minha mãe, com a minha mulher, com o meu esposo, enfim. Quais são as maiores demandas, né, de dificuldade que as pessoas geralmente acabam compartilhando com você? Sim, eu ministro palestras para diversos públicos de diversas faixas etárias. E eu vou trazer um caso aqui para você. Há pouco tempo eu ministrei uma palestra para uma empresa muito grande, e essa empresa, por sua vez, atende clientes grandiosos, né? Desde universidades, emissoras de TV, fornecendo ali serviço de facilities, que seria limpeza, portaria, jardinagem. E aí, esse diretor que me contratou, ele me trouxe, Flávia, eu tenho um grupo de pessoas que atendem os nossos clientes da empresa X. Não vou fazer merchan aqui, hein? Eles atendem um número de clientes da empresa X. Eles são muito bons tecnicamente, ou seja, eles limpam muito bem. Eles servem o café de maneira correta, mas eles não sabem se comunicar. Ou seja, no momento que eles vão ali tratar com o diretor, né? Até ao entrar na sala para servir o café para o diretor, eles não sabem cumprimentar essas pessoas, eles estão com problema de comunicação, Flávia. O que eu faço? Então, nós agendamos um treinamento justamente de comunicação assertiva, e eu trouxe também marketing pessoal, naquele momento eu achei interessante. Tivemos aí um treinamento de 2 horas e foi extremamente satisfatório. Essas pessoas nunca tiveram um treinamento. Ou seja, para elas é normal chegar de cara fechada, entregar o café ou limpar e ir embora.
né? Então, o que acontece? É interessante começar ali mesmo com o abecedário da comunicação. Se você chega no local, primordial, você chegou, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você se apresenta. Eu sou fulano. Uma vez que é a primeira vez que você está naquele local. É verdade. Eu sou fulano de tal, estou aqui por isso, por isso, por isso. Faz o que tem a fazer, precisa de algo mais? Até a próxima. E me retiro. É simples, são coisas simples que as pessoas estão perdendo a cultura de fazer. Claro que entra também muita coisa cultural. Isso. Eu ia fazer essa pergunta, né, pegando esse gancho aí que você falou. Aqui em Brasília, né, tem uma característica que tem muitas pessoas de outros estados, né? Brasília é uma cidade miscigenada, né? Que fala. Gente com várias culturas, várias crenças, enfim. Criação, enfim. E assim, eu posso dizer por mim, e olha aqui, eu sou de uma cidadezinha aqui próxima a Brasília, gente, 2 horinhas só de distância, mas eu senti esse impacto quando eu vim a Brasília. As pessoas um pouco mais fechadas, as pessoas não são de... Você entra no elevador, a pessoa não dá bom dia, a pessoa... Entende? Você não acredita que seja também questão cultural que acaba meio que impactando na comunicação? Sim, sim. Isso acontece muito. E é por isso que a gente tem que entender. Aquele negócio de fazermos a nossa parte. Foi o que eu estava treinando eles. Falei, pessoal, a gente precisa fazer a nossa parte. Chegamos a um local... Cumprimenta. Se a pessoa respondeu, ok. Se não, tudo bem. Pode ser que ela não esteja num bom dia. Ninguém precisa ficar sorrindo o tempo todo. Porém, também pode ser essa questão regional. Ela não tem aquela cultura de responder. Mas você chegou, você cumprimenta, você a trata bem, você se despede na hora de ir embora e pronto. Se ela não responder... Tá tudo certo. Vai chegar um momento que ela vai entender. E também tem a questão do regionalismo, quando a gente fala de comunicação, do sotaque, das gírias, entra tudo isso. Então, tudo isso a gente trabalha, a gente aborda nessa questão da comunicação assertiva. É um ponto interessante que eu vou trazer agora e compartilhar com vocês, que também foi abordado em um desses meus treinamentos. Flávia, eu tô com um problema de gírias. O pessoal o meu é o né, você já percebeu, né? Aí já é um vício de linguagem, esse né. Porque o né, o não é? Não é? É uma junção, né? Eu tenho essa mania. Sim. Né? O que acontece? É questão mesmo de técnica. Isso a gente vai... Você tá aqui, tá tranquilo. É uma questão de técnica mesmo. É óbvio que eu tenho gírias e muitas gírias, mas eu aprendi a levá-las para o local certo. No ambiente de trabalho, a gente precisa se policiar. Até porque você está falando com pessoas de diversos, né, nichos, diversas categorias, então a gente precisa ter esse cuidado, né? E, né? Então, né? Isso acontece, é natural, mas a gente precisa evitar. Tanto linguagem torpe, às vezes acontece alguma coisa, aí a pessoa derruba e fala aquele palavrão, vamos ter cuidado com isso. Gírias mesmo, né? Das regiões, cada região tem gíria, e é bom a gente conhecer as gírias do nosso país. Por quê? Muitas vezes, algo que para nós soa como uma palavra torpe ou um palavrão, não é, gente. É só linguajar daquele estado. A rapariga, né? Exatamente. Quando uma pessoa do sul me chama de rapariga, eu falo obrigada. Mas se uma pessoa lá do Ceará me chama de rapariga, eu falo, me respeite. Eu trabalho. E muito. Guria, de né? forma decente. Guria. Então, assim, a gente precisa realmente entender o regionalismo no nosso país. Nós temos aí um linguajar gigantesco. Né? Eu costumo dizer que o Brasil não é só o português. Não, gente, o Brasil é muito rico. O Brasil tem muitas línguas dentro do próprio Brasil. Isso é verdade. E é interessante a gente conhecer. Então, todas as vezes que eu viajo para algum lugar, eu procuro conhecer o linguajar daquele local, justamente para não dar essas gafes. É interessante isso. Isso também faz parte da comunicação assertiva, tá? Toda vez que eu me comunico com alguém,
e que essa pessoa se comunica comigo, eu estou procurando saber o que de fato ela está falando. E estou procurando falar de uma maneira ou numa linguagem que ela possa me entender. Mesma coisa quando eu falar termos técnicos. No início do programa você falou uma palavra em inglês, né? A internet, ela é toda baseada mesmo no inglês, quando a gente fala de briefing, brainstorm. A gente tem, você me passou o briefing antes de eu vir para cá, networking, né? Criar relacionamentos. A gente precisa conhecer essas palavras. Porém, quando a gente vai falar com um público que não é um público que tem essa vivência, traduza isso, fale para o português. Quando eu vou ministrar para pessoas que eu sei que são pessoas de mais idade, que são pessoas mais simples, que tiveram pouco estudo, eu procuro falar o mais simples possível. Mais didático, né, Flávia? Sim, mais didático, mais simples. Quando eu vou falar para um público mais jovem, que é quando eu ministro aí para o pessoal do cursinho pré-vestibular, aí eu posso até usar gírias, eu me sinto à vontade para isso, porque aquele ambiente ali me permite falar dessa forma, agir dessa forma, claro que com muito respeito, sempre, independente do linguajar, o respeito é fundamental. Bacana. Flávia, o que acontece? Você falando sobre isso, veio vários insights aqui na minha cabeça. Por quê? Eu estou passando um processo agora de transição mesmo de carreira, né? Eu estou começando a estudar mais a fundo sobre o marketing. Né? E assim, eu tô... Bem-vindo! Eu tô me aprofundando mais em marketing digital e tal. Até porque também, né, como estou aqui apresentando, tive essa honra, né, o Euclides e toda a equipe aqui do Despluga, a Mari, o pessoal abriu as portas para que eu pudesse estar tocando aqui, apresentando o podcast. E aos sábados, o Teologando, eu comecei a levantar alguns estudos e uma das primeiras coisas que eu vi foi a questão da identidade. E por que identidade? Eu comecei a refletir. Como o Silas quer ser visto pelo público? Né? Tanto é que no briefing, né, no resumo que eu te mandei, tem uma observação lá falando que era para ficar solto e tal, porque é a linguagem que eu, como apresentador, quero passar para as pessoas que vão estar recebendo a mensagem. Eu não quero que seja aquele podcast engessado, formal demais, chegar aqui com terninho e falar aquelas palavras difíceis, mas eu quero uma palavra, uma linguagem, né, na verdade, que alcance lá as duas cidades, os extremos do Brasil. Do Iapoque ao Chuí. Isso, do Iapoque ao Chuí. Né? E o meu pensamento, ele é muito acelerado. E às vezes eu até atrapalho na minha fala, é algo que eu estou trabalhando também. Por que eu estou falando isso? Porque agora entra na minha pergunta, né? Quando uma pessoa, por exemplo, me colocando como exemplo, quer trazer, sei lá, num podcast, mentoria, aulas online, palestras, né, como você apresenta e tal, quais são os conselhos que você dá para esse profissional para conseguir ter uma comunicação assertiva que tem um alcance didático e um alcance que acaba englobando pessoas de diferentes contextos. Nichos, faixa etária. Isso mesmo. Perfeito você trazer isso, Silas. E que bom, bem-vindo ao marketing. Obrigado. É um mundo maravilhoso e tem tudo a ver com você. O que eu costumo dizer? Você já começou muito bem que a primeira coisa, estude. Sempre, sempre, sempre estude. E eu costumo dizer que seja você, mas seja você melhorado. Sim. Então você já está estudando. Público, você vai estudar e você vai sentir o seu público. Na primeira vez que você vai ministrar para um pessoal jovem, você vai dizer, meu Deus. O que eu vou falar? Mas você estudou sobre o seu público. Você sente o público. Você sabe exatamente. Você vai saber exatamente o que fazer. Então, é o primeiro passo. Estude o seu público. Sim. Conheça a linguagem, as necessidades do seu público, a postura do seu público. É muito interessante isso. Eu ministro um treinamento de técnicas em vendas. Eu costumo dizer que não se vende uma prancha de surf da mesma forma que se vende uma Mercedes, porque são públicos diferentes. Sim. A qualidade da venda tem que ser a mesma, o atendimento de excelência, mas é uma linguagem diferente. Então, no marketing é isso. Quando você vai ministrar, quando eu ministro para o público do cursinho, é uma linguagem, tem que ser assertiva, mas ela é menos formal.
Sim. Quando eu ministro para um público, né, vamos colocar aí de 20 mais, 30 mais, por exemplo, aqui para o seu podcast, eu estou usando uma certa formalidade? Estou. Mas eu também estou muito à vontade. Que bom. Estou muito à vontade. Não objetivo. vim com um blazer, mas eu procuro falar de uma forma mais clara para que o seu público possa entender. Então é isso. Estude o seu público, domine o assunto e fale. Como se você estivesse falando para os seus amigos. Postura também. Para você ter uma ideia, eu fiz um curso de coach. Ah, mas você é coach? Não. Sinceramente, eu nem curto muito essa galera. Porém, eu precisava da técnica do coach. Sim. Por quê? Me posicionar. Eles são muito bons Forma nisso. ereta, a questão a linguagem corporal, tá? Sim. A comunicação assertiva, ela também é linguagem corporal. Quando você está de pé, claro que agora eu estou sentada, ou seja, me dá uma postura. Então, tô aqui, tô olhando para você, tô vendo as câmeras, tô com uma postura ereta. Mas de pé, a maioria das pessoas tem a mania de ficar... Isso não pode acontecer, mas é técnica. Procure ficar de uma forma ereta, passando a mensagem. Você pode gesticular, obviamente. Você pode utilizar aquilo que tiver, um data show, uma apresentação, aquilo que tiver para te ajudar, você pode utilizar. Mas essa linguagem corporal, ela também faz parte da comunicação assertiva. Então, são coisas, depois eu vou passar anotado para você, que eu quero que você... alavanque aí nesse projeto, isso é uma promessa minha, item por item, e você vai estudar esses itens. Sim. E daqui a um tempo a gente vai conversar sobre isso. Bacana. E você vai dizer, Flávia, foi um sucesso. Deu certo. É uma receita simples e que dá certo. É um compromisso meu com você. Olha aí, gente, tá vendo? Presente. Ganhei uma mentoria grátis. Obrigado, Clara. Por Obrigado nada, mesmo. é um prazer. Eu até anotei tem uma pergunta aqui que eu anotei que eu queria que você falasse. Eu achei meio interessante. E eu queria que você falasse sobre isso. Como a comunicação assertiva pode impactar a percepção de uma marca e campanhas de marketing? Agora, voltado um pouco à questão do empreendedorismo, né? Digamos assim. Existem muitas pessoas que estão usando da internet como um local de venda, né? E só que as pessoas não conseguem aquela mensagem, digamos assim, até mesmo aqui do podcast, para que chame a atenção das pessoas, até o nome, né, que vai estar ali na apresentação, ali no link ali do YouTube, tem que ser algo que chame a atenção. O que você tem a dizer sobre isso? Nossa, muito interessante essa pergunta, que logo no início do programa eu falei que eu tive uma consultoria de marketing. Essa consultoria se chamava Girassol Consultoria, que é a minha flor favorita, eu tenho ela tatuada aqui, então tem um significado mais que especial para mim. E quando eu criei essa consultoria, foi justamente no início da pandemia. Bem no início de 2020. Sim. O que acontece? Os pequenos empresários estavam tendo problemas justamente para criarem uma marca, para atender ao público e o fique em casa, né, que precisou, naquele momento foi necessário. Então, as pessoas não estavam indo até o local, né, a loja física. Elas estavam comprando tudo pela internet. Então, muita gente me procurou e aquilo ali me deu muito dinheiro na época, porque eu comecei a trabalhar isso. Então, o comércio local, quando eu digo local, eu digo Brasília, mas eu comecei a atender também fora de Brasília. Sim. Então, foi justamente isso. Eu dava essa consultoria, criava também a marca, criava logo, né? Cuidava da parte. Minha filha, inclusive, era minha sócia, então eu criava a parte do vídeo de divulgação. Minha filha cuidava dessa parte do design e eu cuidava da parte aí da mentoria em si, né? Da consultoria. E deu muito certo. Muito certo, porque a receita deles aumentou. Conseguiram vender mais. Eu tenho um fato da Bahia, que ela trabalhava com laços de colocar em cabelo, né, de criança e atender recém-nascidos, toda essa parte mais delicada. Sim. Era uma artesã. E aí eu cuidei de
tudo para ela. Cuidei do site, também criava a página na internet. Muitos não tinham página na internet. Sim. Flávia, eu preciso vender porque minha loja está fechada. Não, vamos criar uma página na internet, você vai entregar para todo o Brasil. Então a gente trabalhava isso, acompanhava isso, né? Cuidávamos, dizer, dessa jornada do cliente, que muitas empresas adotaram isso, né? Cuidar da jornada do cliente. CX, né? Experiência do cliente. Experiência do cliente, exatamente. Então é acolher o cliente ali desde o início do atendimento, da compra, até o pós-venda. Ficou satisfeito? Porque o pós-venda, bem feito, ele leva a uma nova venda. Isso é verdade. Então, isso é muito importante. Então, no empreendedorismo, isso é fundamental. Isso também é comunicação assertiva. Viram Sim. como tudo volta para a comunicação assertiva? É comunicar de forma correta. Comunicar não é só falar. Sim. É passar a mensagem da forma que ela deve ser passada. Sim. Tem algumas pessoas que até comentam a respeito que gastam muito, por exemplo, com o tráfego pago, com essas questões de patrocinados e tudo. Mas eu tenho uma amiga que ela começou a vender essas coisas de criança mesmo, lacinhos, pulseirinhas e tudo. E ela foi pra internet, ela é metida influencer. Tô brincando, ela não é metida não, ela é top. É de fato. Ela é de fato uma influencer. E ela começou a criar aqueles reels que tem no Instagram, que aquilo tem um alcance, gente. Fica a dica aí pros empreendedores que querem vender seus produtos, viu? Ela criava... É muito criativa ela. Ela criava as coisas lá nos reels e tal... E Flávia, ela não pagava tráfego pago, patrocinados e tudo, e ela tinha alcance. Por quê? A mensagem dela era uma mensagem que chamava atenção, e no meio da mensagem, tudo, ela fazia a publi dela com os lacinhos, com as coisas, e ela vendia muito bem. Aí, uma vez eu perguntei a ela, você cresceu tanto e tal... a marca dela e tudo. Aí ela virou pra mim e falou bem assim: amigo, eu não uso nada, eu não gasto nada com patrocinado, com tráfego pago, enfim. Aí eu fiquei curioso, né? Porque foi bem na época que eu estava iniciando na fotografia e eu queria ter esse insight, né? Essa visibilidade. Aí ela falou bem assim: amigo, a internet, o próprio Instagram, a própria ferramenta, ela já possibilita você ter um alcance gigantesco. Você só precisa ser criativo e ter uma comunicação assertiva. É isso. Aí eu falei, meu Deus do céu. E assim, de fato, ela não tem gasto com tráfego pago e ela tem um alcance gigantesco, porque ela é criativa e ela criava os próprios vídeos dela fazendo o merchan. Exatamente. Aí você falou merchan. Sim. O próprio merchan vendia para ela. Então não precisava nem falar. As pessoas viam aquele objeto nela, que eram os laços, e se interessavam. É como as grandes influências fazem. Elas passam a maquiagem delas, aí vão na TV, choram, não borra. Pra quê? Merchan melhor que esse, uma maquiagem que você coça o olho e não borra. Boca Rosa. Lembra da Boca Rosa? A gente vê isso na TV, a gente vê isso na internet. A pessoa se acabando de chorar e a maquiagem simplesmente não borra. Aí todo mundo, eu quero essa maquiagem pra mim. Ela precisou dizer que era dela? Não. Mas a maquiagem é perfeita, simplesmente não borra. Então as pessoas têm que usar a criatividade e a comunicação assertiva. É essa a receita. E a usar a oportunidade também, né, Flavinha? Porque a Boca Rosa. Você conhece a Boca Rosa, Sim. né? Eu vi uma entrevista dela, inclusive eu já até compartilhei aqui no podcast em outro episódio aqui que vieram duas amigas empreendedoras, e a gente estava falando sobre isso. A Boca Rosa tem uma entrevista num podcast que ela fala justamente isso. Surgiu a oportunidade para ela entrar no Big Brother. Aí olha o pensamento dela. Se eu ganhar, ok, vai ser um complemento, mas o meu objetivo não é ganhar o Big Brother. O meu objetivo é expandir a minha marca. Pra TV. Aí o que ela fez? Olha o tanto que a cabeça empreendedora da pessoa. Comunicação assistiva, né? O que ela fez? A todo momento que eu estiver sendo filmado, os ao vivo e tudo, eu vou estar maquiada. Exatamente. E eu vou chorar, eu vou ficar tribêbada, porque... E a maquiagem intacta. E a maquiagem dormia, acordava... Intacta. Quem é Boca Rosa hoje, Flavinha? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. A marca dela começou a concorrer com grandes marcas. Avon, Boticário,
Natura, né, que eram marcas consagradas no mercado, Boca Rosa começou a competir com essas grandes marcas. Então, de fato, ela teve a criatividade, ela pegou a oportunidade e fez uma comunicação assertiva. Ela, como você falou, sem ela precisar falar. Exatamente. Né? É o que os influencers hoje fazem, quando eles têm a oportunidade de ir até a TV. Porque o mundo deles é o mundo da internet. Mas tem pessoas que ainda ficam no meio, né? No meio TV, no meio de comunicação que é a TV. Então hoje eles estão... A Virgínia está com um programa de TV agora. Verdade. No sábado à noite. Ou seja, o público da internet que já conhecia a Virgínia, hoje conhece a Virgínia na TV. Então, as pessoas que não acessavam a internet, a gente coloca aí um pessoal, né? Que realmente tem pessoas que não, por opção mesmo, né? Não usam a internet como... Acontece isso. Mas na TV elas sabem quem é a Virgínia hoje. Então, hoje ela consegue atingir um público muito maior. Sim. E aí foi uma oportunidade que ela precisava do programa de TV... Do dinheiro do programa de TV? Não. Certamente o que ela está ganhando, o que ela ganha na internet é muito mais do que ela ganha pela faixa nobre do SBT. Mas a faixa nobre do SBT é enorme em audiência. Ela tá ganhando as tias do sofá, né? Exatamente. As tias do sofá. Ela tá ganhando aí o pessoal que não, né, por opção, não acompanha acessa a internet, sociais. porque não, né, não quer, ou porque muitas vezes fez essa escolha, né? Ou às vezes não tem também acesso. Em alguns lugares pode ser que não tenha, mas tem uma TV. Tem uma TV. Então ela consegue abranger um público muito maior. Uma grande sacada. Sem dúvida. Legal. Flaviana, de que forma você concilia a necessidade de ser assertiva com a de ser empática ao lidar com clientes e colegas de trabalho? Os dois precisam andar juntos. Quando eu me comunico de forma assertiva, né, que eu falei para você antes, que as pessoas elas precisam entender aquilo que eu estou falando. Em contrapartida, eu preciso também entender o lado delas. Né? Então, quando eu falo... Olha, eu estou falando para um público... Eu vou trazer uma experiência pessoal. Eu atendi, há uns anos atrás, um público agrônomo. Tá? Eu trabalhava no agronegócio, na parte de atendimento ao cliente do agronegócio. Então, eu atendia 3 tipos de público, na verdade. Eu atendia o agrônomo, né, rural, né, o homem do campo, eu atendia o corretor e eu atendia o perito. Eita! 3 públicos para um único produto. Totalmente diferentes. 3 públicos totalmente diferentes, porém para um único produto. Agronegócio, certo? Então, quando eu falava com o corretor, que é quem vende ali o seguro para o homem do campo, era uma linguagem, né, mais formal, mais rápida, mais clara, mais rápida. Termos técnicos. Mais técnicos ainda era com o perito. Sim. Na verdade, o perito não tem tempo para nada. Então, a gente não ficava nem 1 minuto. Simplesmente preciso disso. Pronto, acabou. Manda pelo celular, manda via SMS. Mas quando eu precisava me comunicar com o público do campo, eu precisava ter mais paciência, eu precisava explicar do que se tratava. Por quê? Eu não poderia usar, por exemplo, uma linguagem técnica sinistro. No meio do seguro, todo mundo sabe que sinistro é um evento que acontece. O carro bateu, é um sinistro, a lavoura inundou, é um sinistro. Então, eles ligavam e eles falavam... Frávia, assim, gente, com R. Frávia, a minha lavoura inundou, perdi tudo, eu preciso do meu dinheiro. É assim que ele fala. Então, eu processava a informação, ou seja, ele teve um sinistro, linguagem técnica, eu processava e precisa acionar o seguro dele. Então, eu precisava da parte técnica, passar o número de sinistro, verificar todos os dados na apólice, né, tudo que cobria e o que não cobria. Enfim, tudo isso aí voltado para o agronegócio. Então, era um público de mais idade. Então, eu precisava de uma certa paciência com ele. Eu precisava explicar em miúdos tudo o que ia acontecer, o prazo, porque eles acreditavam que eu ia receber de imediato. E não é assim. Todo lugar é burocrático, ainda mais quando envolve dinheiro. Então, tudo aquilo eu precisava passar. Eu ficava horas explicando. Ou seja, linguagem diferente, linguagem assertiva, atendimento de excelência. Independente da linguagem que você utilize, ela precisa ser de excelência.
Se colocar mesmo. Né? Exatamente. Às vezes... Mais uma vez, a comunicação assertiva aí. Sim. Às vezes, na verdade, as pessoas usam a questão da empatia, né? Falar, se colocar no lugar do outro. Mas, assim, coisas da minha cabeça, tá? Porque eu sou do tipo de pessoa, Flávia, que quando eu estou estudando, eu começo a tentar ir um pouco mais fundo. Sim. É coisa minha mesmo. Aí, estudando sobre isso, falei assim, tá, ok. Empatia é se colocar no lugar do outro. A gente pode até tentar se colocar no lugar do outro, mas a gente não consegue. Porque a gente não sente a dor que o outro está passando. Só que tem uma alternativa. Eu não sinto a dor dele, mas eu posso pegar na mão e caminhar junto. Então, é uma comunicação assertiva isso. No sentido de, olha, Flávia, eu não sei a sua dor, mas eu estou aqui. Me dê a mão. Vamos junto. Entende? Então, é uma comunicação assertiva, um afeto, né, de carinho, enfim, para uma pessoa que é amigos, familiares, enfim. Né? Então, eu acho que, como você colocou bem essa questão do homem do campo, né? Pensa, passou por um processo ali de sinistro, uma tragédia. Né? Imagina uma tragédia, o sim. Sul passou por isso agora há pouco. Justamente. Quantas lavouras foram perdidas? O pessoal do agronegócio está correndo atrás agora para indenizar essas pessoas. Isso está acontecendo agora. Justamente. E o acolhimento faz parte da comunicação assertiva. Isso é o acolhimento. E justamente, sabe o que vem assim na minha mente, Flávia? Porque quando acontece isso, como que a pessoa está? A pessoa liga o quê? Desesperada. A pessoa só quer que seja resolvido o mais rápido possível, porque talvez aquilo é o único ganha-pão da pessoa, né? Aí entra essa questão, né, da empatia, da linguagem assertiva e comunicar, explicar os prazos, porque tem prazos para tudo, para a questão do seguro ser liberado, tem isso, né? E assim, as pessoas ficam naquela apreensão. E daí você tem que... É a pessoa que vai estar emitindo a comunicação ali para a pessoa para tranquilizar ela. Falar assim, tem passo a passo, é isso, isso e isso. É bem interessante. É isso que você trouxe. Obrigada. É interessante mesmo. Eu quero fazer outra pergunta aqui. Gente, tenho várias perguntas aqui que eu até falei que eu preciso fazer para a Flavinha, porque são umas perguntas assim do nosso dia a dia. Não sei se vocês já perceberam aí, mas tudo que nós estamos comunicando aqui, conversando, a gente está trazendo coisas que acontecem no dia a dia. No trabalho, a gente falou já de questões de redes sociais, falamos sobre a questão agora do agronegócio. Então, eu quero que vocês fiquem ligados aí, tá bom? Flavinha, como a cultura empresarial pode influenciar o desenvolvimento de uma comunicação mais assertiva entre os funcionários? Excelente. Você começou já a dar palestras em várias empresas, né? Agora eu quero que você, Flavinha, de forma assertiva, venda o seu peixe, mulher. Diga aí. É uma deficiência que muitas empresas ainda têm hoje em dia. Elas têm um produto excepcional, tem todo o aparato que o cliente precisa, produtos, ofertas, serviços, toda aquela parte a oferecer para o cliente, perfeito. Demanda, oferta, tenho tudo. Meu produto é bom, o preço tá bom. Isso eu estou falando para todos os nichos. Mas e como é que está o relacionamento com o meu cliente? Essa é a parte de comunicação da empresa. Sim. Como que o meu cliente está vendo a minha empresa? Só como um número? Está vendo a minha empresa de que forma? Então, é isso que está sendo muito trabalhado. Primeiro, eu sempre falo, a empresa, ela precisa cuidar do colaborador. Sim. Quem cuida do cliente é o colaborador. Se a empresa cuidar bem do cliente, do colaborador, já começa por aí. A empresa cuida do colaborador e o colaborador cuida do cliente. Que ele vai vestir a camisa. Exatamente. E vai ter o sentimento de pertencimento. Exato. O colaborador, ele precisa também se sentir dono daquele lugar para ele tratar tão bem aquele lugar. Verdade. E como ele vai se sentir dono daquele lugar, daquela corporação, enfim, seja uma grande, pequena ou média empresa? Sendo bem tratado. Sim. Sendo bem tratado. É só salário? Não. Benefícios, carga horária, como que é a hierarquia? Uhum.
Ele é tratado com respeito? Ou ele é só tratado ali como um funcionário que vem e vai, Ele tem não contato sabe com nem o o CEO, nome? né? O CEO, o chefe maior. Como que é essa liderança? Então, isso tudo tem que ser visto, tem que ser analisado. Então, uma boa liderança, trabalhando bem os funcionários, e aí entra tudo, capacitação, desde o onboarding, né? Que é aquela recepção do funcionário assim que ele chega na empresa, como que ele é acolhido naquela empresa. Aí depois, ferramenta de trabalho, ele tem tudo o que ele precisa, ele tem uma cadeira dentro das normas necessárias, isso aqui tá dentro das normas, super confortável. Ele tem tudo aquilo que ele precisa para trabalhar? Ele está sendo bem assistido pela empresa? Ótimo. A chance dele tratar o cliente é muito maior, a chance dele tratar bem o cliente. A empresa está investindo em treinamento, ela está investindo em conhecimento, porque o conhecimento ele nunca acaba. Você acabou de me dizer. Eu estou estudando. Eu nunca parei de estudar. Eu estou sempre estudando. Eu estive aqui, estou estudando. Eu vou para tal lugar, estou estudando. Eu vim aqui hoje para o Despluga, eu estudei o Despluga. Sim. Como é o podcast? Qual a característica do podcast? Que público esse podcast atende? Que legal, bacana. A gente precisa estudar o local que a gente vai, a linguagem, o jeito, tudo. A gente precisa estudar. Então, esse mundo corporativo investindo nisso, não tem como dar errado. Só que aí o mundo corporativo está se preocupando muito com receita e está esquecendo do relacionamento. Sim. Isso não pode acontecer. Porque você pode vender muito. Mas se você não investir no relacionamento cliente-colaborador, nessa parte de atendimento de excelência, você só vai ser mais um. Aí é que entra, gente. Quero falar com você, empresário que está nos acompanhando. Aí que entra Dona Flávia Barros. Gente, entre em contato com a Flávia. Leve ela. Por isso que eu falei. Vendo o seu passar peixe. O Instagram? Pode passar. Seu @ FláviaGMB. Tem LinkedIn também, hein, gente? Flávia Barros. Procura lá. É isso aí. Leve a Flávia para que ela possa levar os cursos. Quais são... você pode falar alguns cursos aí que você dá? Sim, algumas palestras e cursos. Técnicas em vendas, marketing pessoal, atendimento de excelência... Qualquer curso voltado para produtos, sistemas de determinadas empresas, porque eu estudo esses sistemas e esses produtos para depois ensinar aí com a técnica que é necessária para os colaboradores. Então, eu atendo colaboradores, atendo parceiros, já atendi. Entrem lá no meu LinkedIn, grandes empresas aí, voltadas, né, todas para as áreas, tanto áreas bancária, quanto a empreendimentos diversos, nichos diversos. Palestro em igrejas também, podem me chamar. Olha aí, gente, tudo voltado a desenvolvimento humano. Humano, pessoal e profissional. Bacana. Então, qualquer tema que seja necessário. Flávia, eu preciso da sua técnica para ministrar assunto X. Eu vou estudar sobre aquele assunto e eu vou ministrar sobre aquele assunto. Bacana. Então, agenda aberta, hein, pessoal? Corram lá. Olha aí, gente, ó, a voz da pessoa, né? É até gostoso de ouvir sua voz, Flávia. Gente, eu trabalhei uns anos atrás com a Flávia. E eu lembro que o pessoal até brincava com ela. Não sei se eu posso falar que ela vai ficar com vergonha. Eu posso falar? Fala, eu deixo! Os meninos brincavam. Falavam assim, a voz da Flávia parece aquelas mulheres daqueles que trabalham com sex... Como que é? Sex shop. Eu falei, isso dá dinheiro? Só de falar? Então tá. Né, Flávia? Levava na esportiva. Eu sempre levei muito na esportiva. Eu sou uma atleta, pessoal. E de verdade. Gente, a Flávia é... Não, você é única. Obrigada. Única. Bacana, Flávia, bacana. Gente, passa tão rápido, a gente já está quase terminando nossa entrevista aqui. Mas antes disso, eu quero fazer mais uma perguntinha aqui para você. Claro. Aí depois você traz uma mensagem final aí para o nosso público, Flávia. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você acredita que a comunicação assertiva é igualmente necessária em todas as indústrias? Quais áreas você vê como mais beneficiadas por essa habilidade? Comunicação assertiva, ela tem que ser usada em todas as áreas da nossa vida. Estilo de vida? Pessoal, profissional, todas. Vamos trazer aqui um exemplo. Um casamento. Se você não tiver a comunicação assertiva, esse casamento vai por água abaixo. É verdade.
Precisa ter essa comunicação assertiva. A mulher tá certa e o homem tá errado. Brincadeira, gente. É saber ouvir o outro. No casamento, a gente sabe que tem que haver o diálogo. Senão, é briga. Porque são duas pessoas diferentes, com todas aquelas características que nós já falamos, regionalidade, cultura, linguagem, comunicação diferente, vivendo dentro do mesmo teto, dormindo na mesma cama. Imagina se esse casal não tem uma comunicação assertiva. Não dá certo. Meio corporativo, o gestor disse uma coisa, o colaborador entendeu outra e vendeu outra. Eita. Olha o problema que isso vai dar lá. Precisa ter essa unidade, essa reunião, seja quinzenal, mensal. Vamos conversar, pessoal. Mesma linguagem, Mesma linguagem. Vamos conversar. Onde que nós estamos errando? Onde que nós podemos melhorar? Por que as nossas vendas caíram? Tem que identificar o problema. Tanta ouvidoria, tanto Por fale que conosco. tanta ouvidoria? Onde que a gente está errando? E vamos consertar isso. Como você conserta? Com treinamento. Vamos estudar sobre isso. Vamos mudar a nossa maneira de vender isso, a nossa maneira de falar sobre isso. Então, vamos ter esse cuidado. Isso entre amigos. Somos amigos, eu e você. Sim. Somos amigos. A gente precisa ter uma comunicação assertiva. Você falou, Flávia, tem um podcast, gostaria muito de trazer uma mensagem. O que você gostaria de falar? Comunicação assertiva. Ótimo, Não, perfeito. Você justamente. estudou sobre isso. Quando você falou sobre isso, veio assim na minha mente, falei, gente, perfeito, porque assim, pelo que eu me lembre, eu não cheguei a entrevistar ninguém voltado a essa temática. Né? E eu acredito que o Euclides, né, que é o anfitrião aqui do Despluga, hoje está lá em Portugal. Abração, Euclides. Abraço, Euclides. Maria Quero de conhecê-lo. Então, eu acredito que ele também nunca chegou a entrevistar ninguém voltado a essa temática. E é um tema que abrange todos os nichos. Né? Sim, a gente trazendo para o lado da religião em si, né? Vamos trazer ali. Se o pastor fala uma coisa ali que não está na palavra, é complicado. Ele precisa trazer baseado na palavra, porém de uma forma que os fiéis entendam. Da mesma forma o padre, quando ele está lá na homilia, ele precisa falar de uma forma que os fiéis da igreja entendam. Né? Que tem uma cultura ali, tem uma regra a ser seguida. Então, tudo isso é comunicação assertiva. Você viu como a gente pode aplicar a comunicação assertiva em todos os âmbitos da nossa vida? Sim. Em toda e qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, em todo local que você for, dentro do ônibus. Sim. Quantas brigas acontecem dentro do ônibus por falta de comunicação assertiva, gente? É A pessoa brigando por um lugar... Sim. Porque é um lugar só e duas pessoas querem sentar. Então vamos entender que um lugar só Janela cabe uma aberta pessoa. ou fechada. Janela aberta ou fechada. Vamos conversar. O senhor pode fechar a janela, por gentileza? Posso? Ok. Comunicação assertiva simples. As pessoas perderam a comunicação assertiva. E é isso que estamos tentando resgatar agora. Certo. Eu até tinha comentado, né, a questão, a comunicação assertiva deve ser um estilo de vida, né, Sim. Flavinha? É um estilo de vida. Sim. Legal. Tem que ser. Bacana. Gente, estamos chegando ao fim. Passa rápido demais, passa muito rápido, mas, Flavinha, muito obrigado. Nossa, o nosso bate-papo aqui, de fato, já foi uma mentoria já. Sério mesmo. Obrigada, Vários eu amei. insights aqui. E eu estou trabalhando para isso mesmo. Eu quero que as pessoas olhem pro Despluga Podcast e aquele podcast que não é aquela coisa formal demais, chata, sabe? Tem que ser algo prazeroso, gostoso, Sim. Que as pessoas recebam valor, no caso, o ensinamento e tudo, né? Então, eu queria que você finalizasse esse momento aqui. Queria que você trouxesse aí para o nosso público algum conselho, alguma mensagem, aquilo que está no seu coração agora. Pode falar. Que bom, vou abrir meu coração. Olha pra cá. Isso. Bom, pessoal, eu costumo dizer que eu fiz da minha profissão, que é a profissão na comunicação social, né, comunicóloga, uma missão de vida, que é influenciar positivamente a vida das pessoas, trazendo um conteúdo que possa enriquecer. Não apenas um conteúdo qualquer. A gente já vê muita coisa na internet, uma enxurrada de informações, mas algo que possa ajudar as pessoas. E agora, compartilhando com Silas, isso para mim é muito bom. Cada vez que eu ensino algo, independente
independente do tema, cada vez que eu ensino algo com aquilo que eu conheço, um pouco da técnica que eu sei, e eu falo um pouco que a gente está sempre aprendendo, então a gente nunca sabe tudo, eu procuro ajudar as pessoas de forma positiva. Quando o Silas me fala, Flávia, eu quero crescer, o Despluga vai ficar gigante, eu acredito nisso, porque se ele se empenhar, isso vai acontecer. Eu quero poder tá próximo, vendo isso acontecer. Isso para mim é muito prazeroso e eu ganho muito com isso. Então, invistam em comunicação assertiva, façam disso algo para a vida de vocês, algo que vocês possam aplicar em todos os momentos da vida de vocês. Sempre pensem, como que eu posso fazer? Como que eu posso comunicar? Eu quero falar isso, mas de que forma eu posso falar isso? Eu posso ser muito dura? Eu posso ser branda? Há momentos que você precisa ser mais duro, há momentos que você precisa ser mais brando, mas a mensagem, ela precisa ser passada. É isso. Beijo, pessoal. É isso, pessoal. Gente, Flavinha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado demais por você ter topado vir aqui no Despluga. Vai ter outros convites. Amém, tô aqui. Falar sobre outros temas também. Bacana. Muito obrigada. É isso, meu povo. Ficamos por aqui. Mais um episódio do Despluga Podcast. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, mande pra geral. Ah, você, mulher, mande aí pro seu esposo, né? E você, marido, mande pra sua esposa. Filhos, avós, papagaios, cachorros, enfim, manda pra todo mundo aí, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial pra sua comunicação assertiva, ó. Fui bom de mexer agora. Muito bem. É isso, gente. Ficamos por aqui. Grande abraço. Fui!